Bom, irmãos, passa de conteúdos. Veja só, nosso canal vem abordar coisas da palavra de Deus de difícil interpretação, aonde algumas pessoas se apoiam até mesmo na filosofia do satanismo, apoia-se e ensina-se a própria palavra de Deus lá, mostra-se, né, nos templos que a Bíblia por si é contraditória. E eu quero estar nesse canal mostrando para os irmãos que não há contradição. Então, dou uma sequência. Uma das coisas que fazem alguém, né, dizer é a sua capacidade de análise, dizer que está certo ou errado a Bíblia. Então, certamente alguém vai querer traduzir, vai querer compreender, não vai entender, e aí, porque não tem a resposta na hora como quer, ele acaba simplesmente dizendo que é contraditório. É fácil você escapar da resposta, dando uma resposta que isso não tem lógica. Então falta estudar, falta buscar um pouco mais. Então cada um vai fazer a sua análise, falta estudar. Então eu acredito, meus irmãos, que se nós nos aprofundarmos no estudo, nós teremos resposta para algumas questões. Sendo o defeito das pessoas, os critérios que ele usa para interpretar a Bíblia, eu vou apontar vários erros. Entre todos, né, do que eu tenho enxergado, do que eu tenho visto, estudado, em alguns livros muito interessantes que falam acerca desse assunto, estão falando sobre, primeiro erro, é assumir que algo inexplicado não venha um dia a ser explicado. Tá? Uma ignorância grande, dizer, não dá para explicar, então deixa isso aí para lá. Não. Então, talvez hoje a ciência, o conhecimento da pessoa limitada, não tenha resposta, mas talvez, juntando o estudo disso e daquilo, ele venha a compreender. Então esse é um dos defeitos das pessoas, é condenar totalmente a Bíblia Sagrada, né, dizendo que ela é obra dos homens, porque não consegue explicar alguma coisa. Então esse é um problema terrível, né? Igual agora, pela ciência, os homens estão conseguindo explicar um pouco: meteorito, meteoro, né? Furacão, terremoto. Cada dia eles estão prevendo cada vez mais, né, o clima com maior antecedência por causa da ciência. Antes ninguém sabia o que era nada. Então hoje está havendo explicação daquilo que antes era inexplicável. Então é falta de interesse ou um total, né, desrespeito, condenar o todo por causa que você não consegue explicar. Então, infelizmente tem pessoas que são indoutas e não conseguem trazer explicação teológica sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Outro erro é a pessoa achar que a Bíblia é contrária, culpada, até que se prove o contrário. Então assim, melhor não crer, melhor não ler, do que, já que ninguém prova nada, ninguém provou, né? Tipo assim, é o pensamento das pessoas: ninguém não me provou nada, então não quero crer. Esse é um problema das pessoas, é condenar, né, a palavra de Deus, porque pois a Bíblia estaria sendo analisada por ele. Assim como uma pessoa, um réu, vai ser culpado de alguma coisa sem antes ser provado a sua culpa, né? Antes disso ele é inocente. Então é mais fácil você crer na Bíblia, e se alguém provar o contrário, aí você a abandona. Aí então você faça isso. Mas enquanto ninguém prova o contrário, como ninguém tem provado, continue crendo, mesmo que você não tenha todas as respostas da palavra de Deus. E outra coisa é você confundir a interpretação das revelações de Deus, interpretações de forma errônea. As pessoas vão interpretar a palavra de Deus do jeito que ele pensa, a sabedoria do homem. A sabedoria do homem não pode esquadrinhar a sabedoria de Deus. Quem entenderá a mente do Senhor? Então, há versos de difícil interpretação, sim,
mas que é necessário um dom, o dom de mestre. O dom de mestre. Até tem pastores que não têm essa capacidade de interpretar, e são pastores, porque eles não têm o dom do mestrado. Ele não é um mestre. Ele pode curar, mas ele pode saber muito pouco da Bíblia. Ele pode expulsar demônio, mas ele pode conhecer muito pouco da Bíblia. Se você fazer perguntas para eles, exemplo, mas muito simples, onde está Enoque agora? Ele não vai saber onde está Enoque, mas ele crê que o Deus de Enoque opera. Então, as pessoas precisam compreender que também é necessário um dom. O dom de explicar o inexplicável, as coisas difíceis, né? O homem é finito e Deus é infinito, e só pelo Espírito Santo de Deus alguém pode conhecer o infinito de Deus, tá? Então, isso aqui são algumas colocações. No próximo vídeo vou estar falando de mais erros de interpretações da Bíblia Sagrada.